Nós vamos estudar a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2, versículos 17 e 18. Nós temos tratado com a igreja, desde o último domingo, sobre identidade igreja. Nós precisamos lembrar o nosso coração, à luz da palavra de Deus, sobre quem somos, peregrinos nessa terra. Somos igreja. Essa é a condição que o Senhor Jesus nos deu. Essa é a identidade que Ele desenhou em nós. É assim que nós peregrinamos no tempo e no espaço. A identidade de igreja precede e cobre todas as outras identidades que nós possamos vir a assumir enquanto pessoas, cidadãos, mundo afora, no tempo e no espaço. Somos igreja e precisamos assumir a nossa responsabilidade, missão, privilégio e deveres como tal. Por isso eu te convido a mais uma reflexão bíblica para pensarmos esse tempo, pensarmos esses dias e pensarmos à luz da palavra de Deus. Livro de Jeremias, capítulo 2, versículos 17 e 18, dizem assim: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Até aqui a palavra do Senhor, que Deus abençoe nossa meditação. Nós estamos vivendo dias onde as definições de males, as definições de princípios das dores certamente foram atualizadas. Nós estamos diante de uma pandemia, a única da nossa geração. Nós estamos vivendo uma crise global, não local, não regional, mas mundial. Nós estamos vivendo problemas de ordem financeira, da saúde pública, nós estamos vendo dificuldades políticas, crises, polarizações, mas também vários outros problemas têm ocorrido. Nós temos lidado com problemas envolvendo aborto, com problemas envolvendo crimes, com problemas envolvendo assassinatos, abuso de menores. As notícias não param. O tempo não parou para que essa pandemia acontecesse. O mal continua agindo. Nós estamos diante do noticiário que nos assusta a cada dia que passa. Somos pressionados diante das mazelas do coração humano e da corrupção de um mundo caído. Explosões, crises, colapsos, brigas, desuniões. Os crimes hediondos e tantos outros problemas vão se acumulando e se somando no meio dessa pandemia. Notícias tristes, como mencionei agora há pouco, chegam até nós e nós ficamos atordoados. Cabe a nós pedir misericórdia do Senhor, pedir que Deus ilumine, que Deus venha com graça, que Deus intervenha. E é isso que nós precisamos fazer como igreja. E eu te chamo a pensar, à luz da palavra de Deus, a minha e a sua responsabilidade nesse tempo, não noutro, não ontem, não amanhã, mas agora. Qual é o nosso papel como igreja diante de tantos problemas, mas também diante de tantas oportunidades para testemunharmos Jesus Cristo agora? Nós vamos ao texto e percebemos que Neemias está num processo de reconstrução dos muros de Jerusalém. E o que acontece nesse ponto em que lemos, eu destaquei apenas 2 versos, mas obviamente, sobretudo no Antigo Testamento, as narrativas, nós temos porções consideráveis de narrativa histórica que devem ser consideradas no seu todo. Então, eu chamo você a que leia todo o texto integralmente para perceber como esse enredo nos mostra a graça e a mão de Deus orientando e dando visão para a edificação ou a reedificação
de Jerusalém. Tem algo muito rico aqui para o nosso coração. Mas eu quero destacar o que está acontecendo nesse episódio. Nós temos Neemias andando e vendo, e então falando com o povo. O que vai acontecer aqui pode instruir em muito o meu e o seu coração nesses dias como igreja que somos. Primeiro ponto a ser destacado é a visão. Neemias vê e convoca a que outros vejam com ele. Esta é a forma como Deus demonstra misericórdia e graça para uma geração. Essa talvez seja a forma preferida de Deus intervir numa geração de forma eficaz e poderosa, levantando pessoas que tenham noção e compaixão. Noção que vem do alto, enxergam com os olhos de Cristo para a situação, ou veem com os olhos de Cristo o seu contexto, e com esses olhos eles percebem o mal, percebem os problemas, com discernimento, com distinção entre o que é de Deus e o que não é de Deus, eles percebem. Neemias exerce aqui uma cosmovisão do alto. Os versículos anteriores nos mostram exatamente como que Deus colocou-lhe no coração o que ele está percebendo. E de fato, quando nós vamos caminhando com Deus, quando nós vamos tendo intimidade com a Escritura Sagrada, com a Bíblia, em estudo da Palavra de Deus, quando nós vamos nos alimentando da Palavra de Deus, quando nós levamos as nossas causas, o nosso tempo em hábito de oração, na presença de Deus, nós vamos aprender a pensar os pensamentos de Deus, nós vamos nos acostumando a ter os pensamentos de Deus, porque nós vamos nos alimentando dele, nós vamos dando espaço para que o Espírito Santo atue em nós, por nós, nos guie de fato à verdade e nos ilumine o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, eu preciso usar o conhecimento, a sabedoria e a fé na palavra de Deus como lanterna, como lâmpada para me mostrar como as coisas são. Quando nós acendemos uma luz num cômodo escuro, aquela luz me mostra a verdade sobre aquele cômodo, me mostra o que de fato está no cômodo, me mostra inclusive os limites daquele cômodo, como ele é, qual que é a sua profundidade, quais são suas cores, quais são os objetos que tem naquele quarto, quais são as suas texturas, seus componentes. Então, através da luz, eu vejo, percebo, eu passo a saber e ter noção da verdade. É exatamente isso que está acontecendo nesse texto. Neemias está sendo levado pelo Espírito de Deus a ter noção pelo seu tempo. Ele está enxergando, ele está olhando e ele está de fato percebendo. É muito fácil que a gente entre numa perspectiva automática e vai deixando a vida nos levar, correndo atrás de uma solução ou outra, apagando uma fogueira ou outra no coração, no cotidiano, uma conta ou outra para pagar, um objetivo ou outro para alcançar, e a gente vai administrando os conflitos e as oportunidades. Mas Deus está nos chamando para sermos pessoas que tenham noção dos dias. É por isso que o Novo Testamento nos encaminha para que nós peçamos a Deus a capacidade e a sabedoria de remir o tempo, de saber peneirar o calendário e avaliar, ponderar, iluminar, discernir sobre o tempo e as coisas do tempo. Nós precisamos pensar o nosso dia, pensar o nosso calendário, julgar todas as coisas. E julgamento aqui é numa ideia de avaliação à luz da palavra de Deus. A vida do crente é uma vida consciente. É uma vida de raciocínio diante da cultura. Nós não temos botão de automático para apertar. Não existe piloto automático para guiar a nossa vida. É uma vida de raciocínio. Mesmo a nossa dependência de Deus e do seu Espírito é uma atividade colaborativa
com a nossa responsabilidade, onde tomamos decisões, onde escolhemos, onde vamos efetivamente estudar a palavra de Deus, olhar a cultura, olhar as opções e tomar as nossas escolhas, tomar as nossas decisões. Neemias, portanto, ele vê, ele olha e enxerga, ele olha e vê, percebe o mal nos seus dias. E nesse caso, a figura do mal está na ruína de Jerusalém. O texto nos diz que ele então disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está com seus muros derribados, suas portas queimadas. Esta é a situação que nós nos encontramos. Neemias não está esperando que outro faça a leitura do seu tempo, que outro venha e fale, que outro venha e enxergue, que outro venha e dê solução. Ele toma frente na situação e diz: nós estamos com problemas. Nossa situação não está boa. Ele também não faz vistas grossas, ele também não dá de ombros e deixa a coisa como está. Ele percebe que o que está ruim é mal, o que está derrubado é mal, o que está queimado é um problema. Neemias, guiado por Deus, tem noção do mal nos seus dias. Deus está demonstrando misericórdia para com esta geração, levantando um homem que se responsabiliza diante da palavra de Deus e da sua cultura. Muitas propostas têm sido colocadas diante de nós, propostas politizadas, propostas às vezes religiosas, propostas às vezes cheias de ateísmo, inclusive, propostas múltiplas que não combinam com a palavra de Deus. Nós precisamos julgar todas elas à luz da palavra de Deus, que é o fiel da nossa balança. Nós precisamos julgar o que passa pela cabeça de nossas crianças. Nós precisamos observar como que anda o conteúdo que os nossos filhos consomem. Nós precisamos ter noção dos quartos das nossas casas. Nós precisamos ter noção do próprio coração e perceber as sombras de males que existem em nós. Nós precisamos ter noção da ruína que se encontra a nossa cultura. Nós vamos olhar para dentro de nossas igrejas e perceber aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor. Aqueles projetos em que Deus não está neles. Aqueles projetos onde Deus não tem bênção para dar. Nós precisamos ser críticos com o nosso próprio cotidiano, com a nossa própria vida, com os nossos próprios planos, projetos e empreitadas. Nós precisamos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Esse é o caminho da bênção, esse é o caminho da santidade, esse é o caminho da felicidade, mas esse também é o caminho da transformação do nosso mundo, da transformação do nosso contexto. Deus queria reconstruir Jerusalém e reafirmar a sua bênção a esse povo. E ele faz isso com líderes levantados, com pessoas que assumem liderança no momento de ruína e que assumem as rédeas da situação tomando atitude, percebendo que o que está mal precisa ser combatido, precisa ser restaurado, e com amor decidido, com vontade resiliente, eles tomam atitude para mudar a situação. Isso está acontecendo aqui. Deus está mostrando misericórdia, está demonstrando graça sobre uma geração ao responsabilizar pessoas diante da sua palavra e dos problemas do tempo. Deus pode demonstrar misericórdia com o nosso momento, tão delicado que é e que está sendo nesses dias, ao responsabilizar homens e mulheres que não se esquecem que são discípulos de Cristo, que são gente com uma responsabilidade, com uma vocação e com missão para ser executada. Pessoas que não acham que a pandemia é motivo de férias do reino, motivo de férias da missão, da doação, do serviço e do amor ao próximo. O amor não está em quarentena, a missão não está de quarentena, a missão não para. E nós precisamos que você tenha visão, que você perceba a ruína dos nossos dias e tome atitude por amor a Cristo
e amor ao Evangelho. Mas o texto não para por aqui. Neemias, ao ver tudo isso que está acontecendo, ele então diz: venham e vamos, reconstruamos os muros de Jerusalém. Ao ter visão, agora nós somos levados a um momento de comunhão, de comunidade. Deus dá a visão para que a igreja trabalhe, para que a igreja atue. As portas do inferno não prevaleceriam, como não têm prevalecido, contra o avanço da igreja, não contra o avanço de indivíduos, de pessoas sozinhas. A nossa missão não foi dada individualisticamente. Nós somos chamados de forma individual e pessoal, mas Deus chama a igreja composta de indivíduos, de filhos adotados, de filhas adotadas, de pessoas que recebem dons, que são encorajadas, perdoadas e amadas para servir com outras pessoas. Nosso chamado é comunitário. Nosso chamado é para comunhão. E em dias de isolamento, de distância, de falta de abraços, de falta de calor humano, nós precisamos pensar isso com muito carinho, com muito temor diante da palavra de Deus. Porque o nosso chamado é para andarmos juntos, é para a igreja atuar junta. Então os projetos que essa igreja comunitária, essa igreja local tem empreendido, são projetos que envolvem os seus membros, as pessoas que fazem parte, as várias pessoas, e não uma ou outra. É um projeto comunitário. Isso estava acontecendo aqui. Neemias então é levado por Deus a perceber, mostrar o problema a outros e chamá-los. Venham e vamos, no plural, vamos, reedifiquemos juntos os muros e as portas de Jerusalém. Sejamos nós coletivamente unidos num projeto que glorifica a Deus, que combate o mal, que transforma o tempo, juntos. Façamos juntos. Nós precisamos, meus irmãos, pensar e repensar as formas de comunhão, de colaboração e de serviço comunitário e coletivo no reino nesses dias, onde a comunhão tem sido problematizada, complicada e dificultada. Como podemos nós manter a nossa obediência e honra ao projeto igreja? Deus escolheu esse caminho para abençoar o tempo e abençoar o mundo. As famílias seriam abençoadas a partir de Abraão, e pela fé nós somos essa linhagem para abençoar as famílias da terra, para falar a todo o povo, para falar a toda língua. E esse é o nosso momento. Esse é o momento em que a minha geração, a sua geração, foi convocada a testemunhar Cristo. E esse é um projeto para ser executado coletivamente. Nós precisamos acordar do sono que a quarentena nos colocou, para servirmos o santo nome de Jesus no nosso tempo. Você tem percebido seu próprio coração sonolento? Seu próprio coração apático? Caminhando para uma apostasia, para uma frieza com o relacionamento, com a palavra, com o nome de Jesus, com o próprio Jesus? Como é que está a sua perspectiva com relação à casa de oração, aos projetos missionários, à ajuda às pessoas carentes que a igreja apoia? Como é que tem sido sua contribuição financeira, seus dízimos e ofertas, seus dons, o tempo que você dá para a igreja, a oração com relação aos irmãos que precisam da sua intercessão, sua sensibilidade missionária? Como é que está isso no seu coração? Primeiro passo é se perguntar sobre isso, para avaliar se você tem tido visão do alto. E isso não é para colocar um peso sobre você, é para te alertar e te chamar. Volta, aquece-te de novo, vem para mais perto do Pai, restaura o teu coração, pede para Ele por avivamento pessoal. Já está na hora de sairmos de uma quarentena espiritual e voltarmos à vida de discípulo, à vida de reino. Eu estou falando da nossa espiritualidade, da nossa devoção. Pensa nisso. Segunda coisa que eu quero que você pense, então, é sobre o fator coletivo.
Pense como você pode servir no reino, junto com a sua igreja, junto com seus irmãos e irmãs. A igreja presbiteriana que faço parte tem trabalhado em várias frentes. Muita coisa tem acontecido. Muitas coisas têm sido necessárias. Muitos irmãos têm dado-se e se entregado ao trabalho porque as demandas são novas e diferentes. Nós temos gastado muito tempo durante a semana para fazer com que os conteúdos cheguem no final de semana e tudo mais. Se envolva. Aos sábados nós temos entregado cestas e a demanda aumentou muito, porque tem famílias desempregadas, tem famílias sem recursos e isso alargou-se muito nesses dias. Pessoas desempregadas, pessoas sem alimento em casa, nós temos tido o privilégio e a graça de assisti-las. E como você tem se encorajado a participar desse projeto? Eu quero dizer para você que a igreja não para, a missão não para. Como é que tem sido sua participação, seu envolvimento? Quero te encorajar a pensar nessas coisas. Você tem deixado de contribuir com a obra do Senhor? Você tem deixado de participar do reino? Seus dons estão engavetados? Você tem deixado de ofertar para a obra missionária? Porque a missão não parou. Muito pelo contrário. Ela tem se desdobrado para ser ampliada nesses dias. Porque cada vez mais pessoas precisam mais. Cada vez mais, nessa crise toda que estamos vivendo, fica evidente o quão carentes as pessoas são do Evangelho, da assistência e do amor. Em momentos tão politizados quanto o que estamos vivendo, e por politizados estou falando de polarizações tão conflitantes, como nós precisamos de firmeza na palavra de Deus e ao mesmo tempo do coração de Jesus para amar pessoas, para buscar pessoas a fim de que elas sejam redimidas, a fim de que elas sejam alcançadas. Nós precisamos ver e nos ajuntar para fazer. Eu quero chamar o seu e o meu coração para que sejamos sensíveis a isso, para que tenhamos um pensamento lá do alto. Então, tenhamos uma visão, uma compaixão e uma comunhão, tal qual Deus colocou no coração de Neemias, para discernir, para encorajar a outros e para arregaçarmos as mangas e pôr a mão no arado. O reino inclui você, inclui a mim. E a obra de Deus acontece através de nós, quando nos dispomos. Eu quero te chamar à disposição. A nossa identidade é igreja. E igreja é o plano de Deus para transformar o nosso momento. Nessa pandemia, nós já estamos vivendo um tempo de reedificação, de reconstrução. Vamos juntos reconstruir, restaurar o que está quebrado, restaurar o que está arruinado, aquecer o que se esfriou. Eu te convido a esse movimento. E nós vamos fazer isso orando, obedecendo e nos envolvendo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar e falar com Ele nesse momento. Ó Deus bondoso, Pai de amor, te pedimos pelos nossos corações, pela nossa fidelidade. Deus aquece aquele que está frio, aproxima aquele que está longe, envolve aquele que está desagarrado, lembra o esquecido, restaura o quebrado, cura o ferido. Mas Deus, ajunta a tua igreja, para que o teu nome seja conhecido. Dá-nos sabedoria, temor, adoração, mas também ousadia e coragem nesse tempo, para te honrar e te servir. Em nome de Jesus. A missão não está de quarentena e nós precisamos trabalhar. Amém. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, seus projetos, com graça, te dando discernimento, sabedoria para remir o tempo e coragem para se envolver nos projetos de Deus. Nós não queremos que esse produto aqui fique em você. Compartilhe para outros a palavra de Deus, esse momento que tivemos juntos aqui,
e também se inscreva nos nossos canais das redes sociais. Nós estamos pelo Instagram e também aqui pelo YouTube. Então, faça parte conosco, se inscrevendo para não perder nada e compartilhe com seus familiares e amigos para que eles possam ser beneficiados também. Que Deus abençoe o seu coração.